Ô, Caio, eu queria que você tivesse Queria fazer uma pergunta aqui pra você. Uma coisa mais ampla, até porque o Washington aqui até ajudou a gente, apesar dele falar galinha fujona, né? 17 milhões depois da reunião de ontem do Conselho, 17 milhões para contratações do Vitória, certo? E aí você tem como diretor de futebol, nosso querido Manequinha, e aí vem contratações como Bruno Xavier e Thiaguinho, que jogaram juntos não só no Juventude, não só no Água Santa, mas no Inter Limeira também. Eu acredito que no Corinthians também, não foi? Uhum. Ou seja, teve uma rodagem com o Carpini muito grande também, tá? São contratações óbvias com o dedo de Carpini. Queria que você desse a opinião sobre as contratações do Vitória. Será que não é Carpini que tá fazendo essas contratações? E Será? Manequinha não é só ali um fantoche no meio disso tudo? Cara, é uma mensagem, assim, né? Será Mínima que é ali. ele que tá fazendo? Cara, assim, eu não posso comentar dessa forma do Manuel Tanajura Neto, porque talvez eu vá dar combustível para os caras que acham que um menino novo não tem qualidade suficiente de gerir. E assim, se ele chegou ali, é porque ele foi testado em muitos momentos para assumir o cargo. Porque quando eu for cobrar, seja onde for, e o meu papel não é cobrança, mas se eu for cobrar uma janela de transferências e falar sobre uma contratação que deu certo ou que deu errado, eu vou cobrar como gestor de futebol o Manuel Tanajura, não vou cobrar Carpini. Foi você que trouxe. Não. O presidente sentou na coletiva e apresentou que o diretor de futebol é o Manuel Tanajura. Então a responsabilidade é dele. É dele. Carpini tem poder o suficiente dentro do Vitória para trazer jogadores e indicar? Tem. O Rogério Ceni também tem. Não se engane, não. Mano Menezes também. Depende do tamanho disso. E assim, o treinador ele precisa participar dessa elaboração. Só que tem o seguinte, você contrata para a instituição. Você não contrata simplesmente pro treinador. Até porque ele pode ir embora. Isso, ele vai embora. Se ele vai embora, e se outro treinador chegar, por exemplo, um exemplo. Eu acho que Diniz é o cara melhor para dar esse tipo de exemplo. Você tem um estilo de um bloco muito baixo, de um contra-ataque. Você, por exemplo, contrata o Fernando Diniz, que é um cara que prima pela posse, enfim, aglomera jogadores na paralela. É um jogo bem de associação, né? Um jogo bem associativo. Faz uma espécie ali de pequenos campos de futsal, vai triangulando e aí consegue chegar ao gol. Essas características são as mesmas do que Diniz, por exemplo, vai precisar para implementar o seu jogo? Então, assim, você vai gastar um novo dinheiro? Não dá. Você vai ter outro gasto? Então, são essas questões. Mas, num todo, eu vejo que ele assumiu o cargo. Não acho que é um cara que simplesmente está ali como fantoche. Não faria isso com ele. Não acho justo que faça. Acho que ele tem que ser cobrado como diretor de futebol, porque assim foi apresentado. Falou sobre o currículo dele, sobre as andanças, e que seja uma renovação. Que seja um cara que, inclusive, consiga ter poder o suficiente para trazer grandes jogadores e que demonstre que a renovação, em todos os sentidos, ela é muito frutífera para o andamento das coisas. Perfeito. Pois bem, inclusive, no meio do ano passado, quando teve a demissão do diretor de futebol no momento. De Ítalo. Isso. E que, inclusive, o Maneca, ele assumiu de maneira interina naquele momento. Mas, na época, é por isso que eu fico em dúvida. Na época, foi dito abertamente que as escolhas estavam vindo de Thiago Carpini. Claro que agora, sim, obviamente, ele não deve sentar, jogar o nome, ó, esse aqui, busca o telefone, ele fica só ligando. Até porque ele já deve ter os contatos. Não, né? Mas, enfim, meio que eu acho que talvez seja um trabalho conjunto que Sim, está acontecendo. O trabalho é em conjunto. O trabalho é em conjunto. Só que tem o seguinte: você pensa em Thiago Carpini hoje. Sim. Thiago Carpini assume a equipe um ponto. Consegue fazer com que o Vitória, assim, chega a ser assustador a campanha do Vitória. É uma campanha de 7º colocado. É uma campanha de 26 pontos. De 26 pontos. O Bahia, primeiro turno, fez 31, né? O Bahia fez 31. Fez 31. O Vitória faz uma campanha de 26 pontos. É a 7ª melhor equipe do retorno. Ele não só consegue atrelar organização, solidez, mas também resultado. E o Vitória que já ensaiava jogar um futebol gostoso,
na minha visão, tá? Porque essa questão de futebol vistoso é muito da visão de quem tá falando. Sim, Porque sim. o que é futebol gostoso? Tem gente que gosta de um futebol que é muito mais retrancado. Tem gente que gosta de um futebol que é mais solto, futebol gostoso. Na minha visão, começou a jogar um futebol mais interessante. Futebol de Série A. Futebol de Série A. Uhum. Pronto, futebol de Série A. E assim, é difícil hoje esse cara dar uma indicação, por exemplo, e por mais que o diretor seja um cara tarimbado no futebol brasileiro, e esse cara, por exemplo, não acatar, vai ouvir. O cara entregou o resultado. Então isso é mais do que natural. Assim. Claro. Achar que isso não acontece no futebol, acontece demais. Sim. Acontece Perfeito. demais. E é isso, né? Vem esses dois nomes aí que trabalharam com ele. O Bruno Xavier, estava no Ituano esse ano. Foi artilheiro do Ituano, 8 gols aí na 2ª Divisão Nacional, Série B. Ele é meia de formação, ele surge como meia nas bases, nas categorias de base, mas ele jogou o ano inteiro como ponta direita, praticamente, né? E mostrou que sabe fazer esse papel. Sim. Não só pelos gols, como o Caio bem ressaltou aqui, mas pela forma como ele jogou no Juventude. Eu tava conversando com... No Ituano. Perfeito, obrigado, no Ituano. Tava conversando com o Silvio Mendes ontem, que ele tem um programa Golaço lá na Metrópole, né? E ele adorou essa contratação do Bruno Xavier. E realmente é um futebol bacana que ele apresentou, bem legal, veio de graça, custo zero, então ótimo, excelente. E com pelo menos um bom passaporte. Fica até o final de 2025, esse é o contrato, mesmo contrato do Thiaguinho do Juventude, né? Volante, também vai ficar até o final de 2025. Jogou no Água Santa de Carpini, aquele Água Santa que chegou na final, vice-campeão paulista contra o Palmeiras. Ganhou o primeiro jogo, né? Sim, ganhou o primeiro jogo em Diadema. Foi em Diadema ou foi em Barueri aquele jogo? Não lembro. O estádio dos caras é em Diadema, agora não lembro se podia fazer. Agora que esse foi Barueri. Foi em Barueri, né? É que Diadema não tinha iluminação, parece. Jogou no Água Santa, agora esse ano, outra ressalva que eu sou chato porque eu fico preocupado. Você tá Traz certo, informações, rapaz. né? Eu fico preocupado. É, Qual é a questão? O cara fez 9 jogos nesse ano. Isso é motivo de se preocupar. 9 jogos, 7 no Brasileirão. Sim. Então, assim, e aí? Se lesionou pra caramba esse ano. É. E a gente sabe que lesão é meio que uma caixa de surpresa, né? O cara pode voltar normal, pode voltar muito pior. Ganso tá aí pra gente, vários exemplos. Sim. Não precisa nem falar de Ganso, né? Vários exemplos muito menores estão aí pra gente. E me preocupa um pouco. Veio também a custo zero. Mas é isso, depende muito da sequência que ele vai ter. E o tempo de sequência, que a gente sabe que em 2025 o calendário vai ser bem acertado. Assim como o Bahia, Dudu, o Vitória joga 5 competições no ano de 2025, né? Perfeito. A gente tá aí também para compor o elenco. Tanto que a renovação de Caio Vinícius foi justamente para isso, porque ele passou o ano todo basicamente machucado, né? E ele foi renovado como zagueiro, né? E por enquanto a renovação até ali o Baiano. Mas é uma renovação que para mim não faz muito sentido, sabe? Se não for para compor elenco e ver se ele ainda dá um caldinho assim pro ano que vem. E a gente traz o Thiaguinho, que tem 9 jogos no ano de 2024, eu acho perigoso também, irmão, mas que seja uma contratação para compor elenco também, até porque a gente vai fazer um tier list aí rapidinho no final, né, Italácio? Se der tempo, perfeito. Porque só de Vitória aqui a gente tem uns 6, 7 nomes. Pelo menos, né? Perfeito. Mas eu acredito que seja uma contratação mesmo para compor o elenco assim, o Thiaguinho, né? Perfeito. O que a gente está se falando também, que tá se falando muito também, é o Lucas Arcanjo, né? Que vai ser vendido aí pro Fluminense. Isso já é oficial também. Existe existe a negociação. a negociação, a notícia, só ainda não existe o desfecho, porque o Vitória quer os jogadores emprestados que vêm do Fluminense, mas que ainda não decidiu. Foi... Como eu posso dizer a palavra? Perdão. Basicamente falta o Vitória decidir, porque o Fluminense já arrumou tudo, né? Assim, qual é o caso hoje da negociação? Porque é uma negociação que é até meio confusa. Que quer dizer, é até comum, só que é mais incomum de ver hoje por todo esse poderio financeiro, né? Esse lance de troca de jogador para abater, a gente vê, mas hoje é menos comum do que já foi no mercado. Lucas saindo por 6 milhões. Isso já tá fechado, esse acordo já tá ok. E o Fluminense parece que vai dar 2 jogadores pro Vitória. Então, assim, a parte acertada entre Fluminense e Valor já tá ok. Falta o Vitória escolher. Quando Os o caras. cara é oferecido, perdão, tava tentando sim. até agora. Oferecido o Gabriel Pires, que o Vitória já negou. Não gostaram. E também o Terãs, o uruguaio,
Também não que gostava. tava Pô, jogando no Terãs é Pachuca. bom. Eu gosto de Vitória, Terãs de também. Vitória. Mas eu acho que pro projeto do Vitória não faz tanto sentido o Terãs assim, sabe? Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.